Glória a Deus, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Amém. Pode se assentar, querido. Se assente, por favor. Se assente na presença desse Deus maravilhoso, esse Deus que tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres. Amém? Se você puder acender o restante das luzes, tá? Fica à vontade. Irmãos, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Não sei quantas mais Ele vai nos proporcionar, mas eu quero agradecer a Deus mais uma vez por esse tempo, por essa oportunidade que Ele tem nos dado. E hoje, logo pela manhã, já estávamos na escola bíblica, né? Hoje, acho que 11 horas, meio-dia, eu acho. A gente estava na escola bíblica e eu vejo assim como um privilégio de Deus, né? Poder falar algo assim de alguém tão importante e tá nesse mundo representando alguém tão importante como eu creio que você assim também, né? Então eu vejo assim que é uma causa muito grande, uma causa nobre, né? Eu louvo a Deus por isso, e principalmente quando você põe esse desejo no coração de adorar ao nome de Jesus. Isso é muito importante, isso é muito bom. Querido, mas eu quero nessa hora trazer algo da parte do Senhor, através da palavra falada, ministrada, que está escrito em João capítulo 11, a princípio, versículos 25 e 26, Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 25 e 26 da palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, quarto dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 11. Está escrito assim, versículos 25 e 26, diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, ou ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vocês creem nisso, querido? Vocês acreditam nisso? Amém? Então feche seus olhos aí no teu lugar mesmo, sentadinho mesmo, coloca a tua mão sobre o teu coração. Em nome de Jesus, Deus, mais uma vez eu coloco, Pai, e apresento mais uma vez esse momento diante do Senhor. Não estamos entrando na tua presença, porque nela já estamos, Pai. Estamos simplesmente orando a Ti, em voz alta, clamando, invocando, Deus, o Teu santo nome, Pai. E a minha oração, como sempre, é que o Teu Espírito Santo possa transportar, Deus, a Tua palavra, Deus, a cada coração. E como uma ferramenta, como instrumento, Deus, como um canal. Isso possa, Deus, acontecer, Pai, exatamente agora, assim como o almoço nos alimentou. Também a Tua palavra seja o nosso alimento nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor e glória. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu gosto de deixar bem claro, quando eu vou tirar um texto, isolar daquela história para algo que eu tenho proposto, tá bom? De repente alguém pode comentar assim: pastor, mas o texto não diz isso. Sim, eu sei. O texto fala a respeito de alguém que era amigo do Senhor e morreu, e Jesus foi chamado para aquela causa, para aquela questão, né? E Jesus demorou um tempo com um propósito também. Mas a questão, querido, é que aqui tinha uma família amiga de Jesus, né? Amavam muito Jesus em um vilarejo, vamos chamar assim, que é de Betânia. E não é o Jardim Betânia aqui, querido, tá bom? E, aliás, você sabe por que Betânia se chama Betânia? Você sabe por quê? Não é porque alguém achou legal o nome de Betânia. Se você parar, por exemplo, para o Jardim Betânia, tem rua com o nome de Betsaida, todos esses nomes aí, sabe? No Jardim Betânia. Mas exatamente por isso, era um bairro isolado até mesmo. Hoje você percebe que o Jardim Betânia é um bairro mirrado, você vê que não tem crescimento, né? Não tem ali um posto de saúde, não tem uma escola, não tem nada assim. No máximo, saindo aqui do Jardim Betânia, tem essas creches, mas sempre foi um bairro assim. É como que dá a impressão que no mundo espiritual, né? Algo assim, mas existe um propósito, tá bom? De o Jardim Betânia, ele se chamar Betânia e ele ser daquela forma hoje. Só que qual é o propósito? Eu ainda te falo, tá bom? Mas existe um propósito. Você percebe que o Jardim Betânia é sempre aquele bairro ali, nunca evoluiu. E é um bairro, até então, né, considerável, mas nunca evoluiu. Mas tem um propósito nisso, tá bom? Mas, querido, aqui não é o Jardim Betânia, aqui é um outro Betânia, um vilarejo, né, próximos ali de Jerusalém,
Mas a questão é que Jesus ele tinha um amigo chamado Lázaro, um amigo muito amado, né? Quando Lázaro adoeceu, alguém falou para Jesus, alguém foi até Jesus e disse: olha, aquele quem tu amas, ele está doente. Nós aprendemos muitas coisas, querido, nisso, mas eu quero entrar um pouco na história e dizer assim: olha, aquele quem tu amas está doente. Mas Jesus, ele, nesse tempo que Jesus demorou para estar indo para ver Lázaro realmente, para supostamente curar Lázaro, foi o tempo em que Lázaro morreu. E Jesus ele quebra vários paradigmas, Jesus ele quebra vários dogmas, Jesus ele quebra várias tradições, Jesus ele quebra muitas crendices daquela época, como nos judeus, por exemplo, que criam que alguém depois de 4 dias de morto não ressuscitava mais, somente ao 3º dia. Jesus quebrou muitas coisas ali, querido, quando se fala a respeito de religião. Aquelas pessoas que elas traçam o seu próprio caminho e elas dizem: eu creio dessa forma, né? Mas, no entanto, Jesus diz que nós precisamos crer assim como diz as Escrituras. Amém, querido? Exatamente como diz as Escrituras. E hoje eu vou te mostrar algumas coisas que até mesmo dá a impressão que parte do homem, mas é exatamente da parte de Deus. Mas aqui, querido, quando nós olhamos para a morte de Lázaro, alguém tendo afinidade com Jesus, nós entendemos que Lázaro e Jesus, eles tinham uma amizade, a própria família tinha amizade, Marta, Maria, Lázaro, né? Fazia parte ali do grupo que era ali mais chegado, mais próximo de Jesus. Mas nós entendemos que Lázaro era um bom sujeito, era um bom indivíduo, ele tinha uma boa índole, ele era um sujeito bom, não tinha reclamação a respeito de Lázaro, e ele tinha um carinho especial por Jesus Cristo. Mas a morte deixou de encontrar Lázaro porque ele era amigo de Jesus, sim ou não? Não. Mas Jesus não é o dono da vida, como diz lá no começo do Evangelho de João? É o dono da vida, aquele que gerou a vida, que colocou a mão no pó da terra ou no barro que seja e soprou nas narinas, deu fôlego de vida. Por que a morte, então, ela chegou até Lázaro? Sabe, querido, existem coisas, irmãos, que nós não plantamos, mas elas nascem. Para, por exemplo, as pessoas que cultivam, irmãos, ele precisa plantar uma árvore frutífera, precisa cuidar, precisa regar, precisa, em alguns momentos até mesmo, se a plantação é grande, pulverizar, e algumas frutas até mesmo precisa embalar elas no próprio pé, para evitar muitas coisas, para que ela possa dar seu fruto, né? As coisas boas, elas são assim, elas precisam ser cuidadas. As coisas ruins, elas aparecem, né, irmãos? Elas brotam, né? Elas brotam do nada, elas brotam. É claro que isso tem um propósito, isso aconteceu depois do pecado, mas elas simplesmente vêm. É como, por exemplo, por mais que nós viemos a orar pela vida, irmãos, por mais que o sujeito, irmãos, ele seja alguém que ele cuida bem da sua saúde, por mais que seja um sujeito, irmãos, que ele se alimenta direito, ele não come aí os enlatados, né, que se oferece por aí nas prateleiras de supermercado, por mais que seja uma pessoa que, como aquela saladinha que ele plantou lá no fundo do quintal, sabe aquela hortinha sagrada que muitas pessoas têm? Por mais que a pessoa ela não tome medicamentos quando ela não está passando muito bem, ela parte para as ervas, um chazinho de ervas que a mamãe fazia, isso era muito bom, é mais natural, faz menos mal. Mas eu quero dizer para você, por mais que a pessoa faça isso, irmãos, cuidando da própria vida, um dia a morte ela chega. Amém, querida? A morte deixa de chegar porque a pessoa ela ama a vida dela, ela cuida bem dela? Não. Mas cedo ou mais tarde, ela bate na porta, né? E ela, irmãos, ela tem o tempo dela também. Nós temos um tempo de vida útil, mas a morte, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. Então, por mais que nós tenhamos, irmãos, cuidado da nossa própria vida, isso é inevitável. Chega um tempo na vida do homem, as próprias células, elas começam a morrer. Elas não têm mais vida, elas começam a envelhecer, elas começam a morrer. Isso aconteceu lá a partir do pecado do Jardim do Éden. Quando houve a desobediência, aquele procedimento todo, alguma coisa também aconteceu no corpo do homem. Não foi simplesmente no mundo espiritual, mas no mundo físico também mexeu com toda a natureza, mexeu com tudo, com a terra, com tudo, irmãos. A terra, para você ter ideia, não brotava nem mato. Mas por que você diz isso? Porque a partir daquele momento, a palavra do Senhor diz que as pragas, elas brotariam, elas nasceriam. Ou seja, significa que era um lugar totalmente perfeito. Mas nada de bom, irmãos, nada do que aquilo que nós fazemos, nada daquilo que nós viemos a cultivar, nada pode evitar com que a morte ela chegue na nossa vida, com que a morte ela chegue na nossa casa, com que ela venha visitar a nossa família.
faz, eu acredito que 2 meses, por aí. Nosso sogro, meu sogro faleceu. Era um homem muito gente boa. Um homem ali, direito com as coisas dele, do jeito dele, mas levava as coisas tudo ao pé da letra, direitinho. Né? Do jeito que ele levava, assim, ele tinha um temor de Deus. Cada esquina que ele parava, falava de Deus. E do jeito dele, mas ele falava. A morte deixou de entrar na vida dele? Não, entrou. Porém, irmãos, aconteceu algo muito maior. Assim como está escrito, querido, aqui, que ainda que a pessoa ela esteja morta, ela vai viver. Amém, querido? A partir do momento que a pessoa ela tem Deus, ela tem Jesus, ainda que ela venha morrer, querido. A morte não vai ali permanecer para sempre com ela, mas vai ser simplesmente um processo. Mas a questão, querido, é processos, são processos na nossa vida. Os processos mesmo que nós não conseguimos entender. E o porquê que muitas vezes as coisas acontecem. Como, por exemplo, você pode ter um ciclo de amizade, você pode cultivar suas amizades, você pode até mesmo se recortar, se quebrar, para você não discutir com alguém, para você não levantar a voz com alguém, para você não ter inimizade com alguém. Você pode se desdobrar, irmãos. Mas um dia ou outro alguém vai se levantar e vai discutir com você. E infelizmente isso também é inevitável. Ou seja, essas coisas, irmãos, elas infelizmente, elas rodeiam, sabe? E, por exemplo, por mais que nós venhamos, querido, a plantar coisas boas na nossa família, na nossa casa, irmãos, por mais que nós venhamos a estar intercedendo, por mais que as pessoas estejam buscando em favor das suas próprias famílias, a palavra do Senhor fala a respeito de um homem chamado Jó. Irmãos, Jó era alguém assim tão diferente, tão especial, que Deus estava dando testemunho de Jó para o império das trevas. Você tem visto Jó? É um homem reto, temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal. Ou seja, os filhos de Jó nem pecado tinham cometido até então, mas mesmo assim, antes de eles pecarem, Jó já oferecia sacrifício que porventura eles tivessem pecado e Jó não soubesse. Olha a prudência do homem, é muita prudência. Mas as coisas ruins deixaram de acontecer na vida de Jó, porque Jó era prudente e Jó procurava ter uma amizade boa, tanto com Deus, como também ali diretamente com sua família. A tragédia deixou de acontecer na vida de Jó, não? Sim ou não? Não, irmãos. Então significa, querido, que a questão não é simplesmente o fato de as coisas acontecerem ou deixarem de acontecer. A questão, aquilo que nós sempre comentamos, como que nós vamos reagir quando as coisas acontecerem nas nossas vidas? O preparado, nós precisamos sempre estar. Mesmo, algumas pessoas falam assim, pastor, mas que falta de fé. Você se preparar para as coisas que não são boas, pode ser que seja imprudência. Eu imaginar que tudo é um paraíso também, né? Alice no País das Maravilhas é só na telinha, né? Eu posso orar a Deus, falar para Deus, Deus, cega o carteiro, Senhor, quando ele vier trazer conta para eu pagar, cega esse homem, atrapalha os olhos do homem da CPFL, para minha conta vir bem baixinha, Deus, embaralha a vista dele para que ele enxergue o número errado e a conta venha mínima. Deus, dá um jeito nesse povo que traz conta para a gente pagar. Poderia orar assim, querido, mas eu sei que as coisas não são assim. Eu sei que a gente vive em um mundo, em um sistema, e as coisas elas acontecem, mas as coisas ruins elas sempre vêm, querido, muitas vezes, infelizmente ou felizmente, elas vêm ali muitas vezes sufocando as coisas boas. Mas eu quero, querido, declarar uma novidade para você e algo aí agradável para a tua vida nessa noite, querido. Que por mais, querido, por mais que tantas coisas elas se levantem, o Jó, querido, num determinado momento da sua vida, querido, quando ele estava lá no pó, lá coçando até mesmo com um caco, né? O pastor nosso sempre dizia, pelo menos um amigo de Jó sobrou, né? Que era o caco para coçar suas feridas. Por mais que Jó, querido, estivesse ali no caco, literalmente, querido, ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Ou seja, querido, a maneira com que se encara, mas a vida do homem está ruim, sim. Mas ele sabe que por trás disso existe um Deus. Ele sabe que por trás disso existe alguém que está no controle, querido. E quando, irmãos, nós falamos estar no controle, dá a impressão que quando nós estamos no controle, as coisas são exatamente só como nós gostaríamos de ser, e na verdade não é assim. Quando nós vamos viajar para um determinado lugar, por exemplo, nós passamos por cidades que nós gostaríamos de passar, mas as outras elas ficam no caminho. E a gente às vezes tem que cruzar, né?
Algumas pessoas falam assim, aqui é perigoso, né? Aqui não dá para ficar dando muita sopa, não. Vamos passar direto, vamos passar rápido, não vamos fazer parada aqui, não. Ou seja, mas fazem parte do trajeto. Como, por exemplo, as circunstâncias da nossa vida, as circunstâncias que nós passamos, elas fazem parte do trajeto. As voltas que os israelitas, que os hebreus deram ali no deserto, antes de entrar na Canaã prometida, na Canaã terrena, querido, faziam parte do trajeto, para que o coração deles fosse purificado naquele momento. No Antigo Testamento não, mas se você, por exemplo, lê Hebreus e Levítico, Hebreus é o Levítico do Novo Testamento. Mas se você, por exemplo, lê Hebreus, lá diz que, por exemplo, Deus ele estava provando o coração deles, por isso que Deus estava dando volta. Lá, claro, eles foram reprovados porque eles murmuraram, encararam a situação de uma forma que não era muito agradável diante do Senhor. Mas, querido, tudo fazia parte do processo, sabe? E o Senhor, muitas vezes, Ele vai processando as nossas vidas. E esse negócio de processar é meio complicado, né? Às vezes dói, às vezes machuca, querido, mas é extremamente necessário. Eu lembro até, já comentei isso aqui alguma vez, quando o Paulo Vitor estava crescendo. Ele falou assim, pai, está doendo, meus ossos estão doendo. Como é que está doendo o osso, filho? Está doendo, pai. Mas está crescendo. Então, para crescer, exige ali, às vezes, que a gente venha sentir alguma dor, alguma coisa assim, vem incomodar, né? E isso envolve também o crescimento. Mas muitas vezes não entendemos, a gente só quer crescer, né? Então, parte de um princípio tudo isso. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos ali, ou a pessoa está ali muitas vezes intercedendo pela família dela. Imaginando que, a partir do momento que se intercede pela família, nós cremos nisso, na proteção de Deus. Mas, na sua totalidade, a pessoa não está diretamente imune. Pastor, como assim não é oração? Jó intercedia e orava pelos filhos dele. Os filhos dele estiveram imunes de tudo? Não. Tiveram o cuidado do pai. Deus poderia livrá-los 100%? Sim. Mas Deus, ele queria trabalhar. E acredite, querido, tantas e tantas vezes Deus insiste em trabalhar nas nossas vidas. Amém, querido? Para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos maduros na fé. Sabe, irmãos? E quando essa família que é amigo de Jesus, ela não se isentou, irmãos, de passar por problemas, nós também, na qualidade de amigos de Jesus, não estamos isentos de problemas. Nós não estamos isentos de passar por momentos difíceis na nossa vida. Não estamos isentos disso, claro que não. Muitas vezes nós oramos pela nossa família, e quando nós oramos, querido, porque aqui, Lázaro, amigo de Jesus, ele morreu. E muitas vezes nós até mesmo orando, intercedendo pelas famílias, muitas vezes nós vemos morte. Muitas vezes nós vemos distância, pessoas se distanciando da presença do Senhor, mesmo debaixo de oração, mesmo debaixo de intercessão. Sabe, querido, porque nós lutamos a favor da vida, mas sabemos que o mundo e o sistema, querido, trabalha ali para matar e para roubar e para destruir. Típico do príncipe desse mundo. O perfil é praticamente o mesmo. Sabe, querido? Eu estava assistindo, tem coisas que eu não gosto de assistir, mas eu preciso me atualizar para algumas coisas. Esses dias eu estava assistindo um jornalismo, também passo uma peneira, um pente fino naquilo que eu vejo, de onde eu vejo, da fonte, e alguma coisa que supostamente eu venho acreditar ou não. Mas eu estava assistindo um jornalismo, por exemplo, e o representante do nosso país, para você ter ideia, ele ali de frente às pessoas que estavam sofrendo na África, ele disse que aquelas pessoas, elas precisavam ser exterminadas, não mereciam viver. Para você, é típico do príncipe desse mundo, né? Típico do príncipe desse mundo, né? Só faltou colocar uma bandeira com uma estrela, com uma meia-lua vermelha e uma estrelinha em cima, né? Símbolo de morte, destruição. E não, querido, o que nós podemos esperar a respeito de um mundo em que age e que caminha exatamente dessa forma? Não dá para esperar muita coisa. Mas aqui, querido, a família de Lázaro tinha perdido alguém. E não era simplesmente caso de doença, mas Lázaro já havia morrido. A irmã de Lázaro falou assim para Jesus: se o senhor viesse antes, meu irmão não teria morrido. Sabe, irmãos? E é interessante, eu vejo assim uma sabedoria tão grande de Deus, que muitas vezes Ele permite que a situação fique pior do que parece, ou pior do que já estava, para que Ele possa fazer a obra, sabe? Como, por exemplo, diante do vale de ossos secos, não era simplesmente ossos secos, mas alguma das traduções diz que os ossos estavam sequíssimos. E Ele disse para
para o profeta: anda, dá a volta, confirma se eles estão secos mesmo. E o profeta foi andando, querido, até entender que eles estavam secos e eles não poderia sair vida dali. Sabe, querido, Deus não depende de lógica, irmãos, de maneira nenhuma. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Do nada Ele faz todas as coisas. Do nada, querido, Ele pode responder a tua oração, em tua intercessão. Deus não depende de razão, irmãos. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Sabe, querido, Ele não pede, Ele manda e as coisas acontecem. Ele é soberano, querido. Ele não depende de outras pessoas concordarem com Ele para que Ele faça. Se Ele quiser fazer, Ele simplesmente faz. Porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas elas oram por pessoas da família e veem que a morte está lá. Porque às vezes a pessoa ela ora, querido, a pessoa de casa não se converte. Muitas vezes não sai das drogas, muitas vezes não toma jeito, não toma rumo, não toma um juízo. Sabe, querido? E a pessoa cada vez dá passos mais largos, longe do Senhor. Às vezes a pessoa ela entra em conflito e fala: meu Deus, mas compensa realmente eu estar orando, intercedendo? É nessa hora, querido, que entra a nossa fidelidade. Exatamente nessa hora. Sabe? Como a mulher de Jó, por exemplo: Jó, você é amigo de Deus, mas olha só, olha a sua situação, olha a sua condição. Já que o teu Deus não resolve nada na tua vida, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? O caminho, o futuro é o mesmo, irmãos. De maneira nenhuma, querido. Deixa eu dizer algo para você. Sabe, o Senhor Deus, fala assim comigo: Deus é bom. Querido, na sua essência, Deus é bom, sabe? Mas muitas vezes a pessoa, quando ela está ali olhando pelo lado físico, humano, simplesmente das coisas, ela não consegue entender, porque Deus está na atmosfera espiritual, no mundo espiritual. É por isso que, por exemplo, para algumas coisas assim, com relação a Deus, você precisa ter um momento com Deus, oração a Deus, se consagrar a Deus, meditação na palavra. Você tem que ter um momento exclusivo para o Senhor, para que você consiga entender. O apóstolo Paulo, ele diz assim: aquele que é espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Ou seja, ele falando sobre o homem natural, e ele falando também sobre o homem carnal, que entende somente as coisas desse mundo, dessa vida. Sabe, eu estava comentando na escola bíblica hoje, sabe aqueles momentos que tem muitas vezes de amizade, de quando você está evangelizando, falando de alguém, sabe, falando para alguém de Jesus Cristo, e começa a ter aqueles confrontos, porque se acende a luz do evangelho, o que está fora do lugar vai aparecer e vai gerar conflito e vai ser inevitável. Sabe quando você ouve a seguinte expressão: pastor Leandro, você está me julgando. Você está me julgando. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? Bom, os irmãos que participaram da escola bíblica, eu fiz esse comentário. Se a causa fosse exclusivamente nossa, nós literalmente estaríamos julgando. Quando a causa é nossa, nós julgamos, mas a causa não é nossa. Jesus ele entrou em conflito com os judeus exatamente por isso. Quando eles imaginaram que Jesus estava julgando eles, Jesus disse: eu não julgo vocês, mas a palavra ela julga vocês. Então nós não julgamos pessoas porque a causa não é nossa. Nós não somos o autor da palavra. Se fôssemos, seria exatamente nós. Nós somos simplesmente alguém que representa e está ali falando da palavra. É como, por exemplo, um juiz. Você acredita que o juiz ele condena alguém? Não, irmão, o juiz não condena, não. Pastor, mas o juiz condena. Não, essa expressão condena é o estágio final. Ele não condena. Ele simplesmente, diante da lei, ele mostra aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ele coloca um peso ali. Por isso tem aquela balança lá, né? Dos advogados, tem aquele símbolo daquela balança, né? A coisa justa. Ele simplesmente mostra a lei. A lei diz isso. Mas o juiz em si, ele é um ser humano e ele nem tem essa autoridade assim para condenar diretamente, não. Mas segundo a lei, olha, então deve ser assim, conforme uma lei que não é dele. Mas ele próprio está debaixo dessa lei do governo. Então, querido, ele está representando a lei ali. É por isso que nós sempre falamos, né? O juiz condenou, o juiz deu causa. Não, debaixo da lei. É claro que as coisas do nosso país estão tão de marcha, né, do lado, que às vezes a gente quase que nem pensa assim, mas exatamente dessa forma, querido. Então, a morte, querido, entrou na casa de Lázaro. A morte entrou, querido, nessa família. E muitas vezes a morte tem entrado, querido, em muitas famílias. E a pessoa, muitas vezes, ela não sabe o que fazer. Muitas vezes é o pranto, como acontecia aqui, querido, como aconteceu na família de Lázaro. Muitas vezes o pranto, sabe? Aquele pranto de desespero. Irmãos,
Você quer ver uma coisa que deixa e faz com que a pessoa ela se sinta impotente? É diante da morte. Eu tive uma experiência assim de uma pessoa assim, bom, na família, na época foram várias pessoas que morreram assim, na família de uma vez só. Mas a pessoa que me chamou muita atenção, talvez por ela ter me criado, foi meu avô. E ele assim, morreu no meu colo, meio que lutando contra aquilo, né? E acabou sendo vencido. Mas assim, eu estava chegando na igreja até então, acho que 1 ano, 2, assim, de evangelho. Mas, irmãos, você quer ver algo que deixa a gente impotente, irmãos? A gente se sente totalmente impotente, totalmente incapaz de fazer alguma coisa. É diante de um cenário de morte. Ela simplesmente vem, leva, e a gente fica ali, olhando. Como quem diz, e aí? Levou meu parente e vai ficar por isso mesmo? Sabe, a gente se sente totalmente impotente. Mas ali, querido, quando muitas vezes nós estamos orando, intercedendo por alguém também, olhando para o mundo espiritual, muitas vezes nós nos sentimos da mesma forma, irmãos, impotentes. Porque nós oramos para que não aconteça. E parece que é exatamente aquilo que acontece. Sabe o que acontece, irmãos, quando nós oramos? Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa oração é ouvida no céu, na terra e no inferno. É por isso que eu sempre comento que eu acho bem difícil, querido, algo que Deus coloca nas nossas mãos, nos separar dele. Não tem lógica. Foge do raciocínio lógico. Foge do princípio bíblico. Então, o que a gente, querido, para entender? Que o Senhor, Ele prepara todas as coisas ali para um processo de comunhão. Mas, irmãos, a gente entende, irmãos, que quando o Senhor, Ele prepara, seja coisas, seja causa, querido, seja momento, seja situação, seja circunstâncias, irmãos, tudo, absolutamente tudo tem um propósito. Nós podemos usar para uma coisa, para uma finalidade ou para outra. Nós podemos usar por uma razão ou para outra, mas a questão é que tudo, absolutamente tudo que o Senhor prepara na nossa vida tem um propósito. Aqui, o Senhor queria glorificar o nome do Senhor, através da vida de Lázaro e através do acontecimento. E quando Jesus ele chegou aqui, querido, diante do sepulcro, Jesus poderia falar assim para Lázaro: ô Lázaro, você não cuidou da sua saúde direito, Lázaro? Lázaro, você ficou comendo enlatado, Lázaro, você comeu uns peixes vencidos, Lázaro, poxa, você morreu, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quando a gente chega diante de algum cenário que já é ruim, um cenário, irmãos, que muitas vezes não colaboram já por si só, irmãos, a crítica ela é dispensada. A crítica, irmãos, ela não resolve nada quando nós vamos procurar consertar situações. Jesus, irmãos, independente daquilo que tinha acontecido ou como Lázaro tinha morrido, Jesus, ele nem perguntou, ele nem questionou, irmãos. Ele disse: tirem a pedra. Ou seja, e depois que ele disse tira a pedra, ele disse mais uma frase. Quando Lázaro, ele ressuscitou, ele saiu dali, querido, meio que todo enfaixado, ele disse agora: tirem a faixa. Então a pedra ali colocando como obstáculo e a faixa colocando ali como uma espécie de uma comunicação e para que ele realmente fosse livre, irmãos. Quando nós falamos a respeito de liberdade, de libertação, irmãos, sabe? Às vezes, a gente próprio coloca a própria pedra e a gente próprio muitas vezes coloca um obstáculo para que a pessoa ela venha realmente sair do sepulcro. Mas nós estamos orando para que a pessoa saia. E quando a pessoa sai, principalmente quando a pessoa ela tem um histórico assim de... Ela tem pessoas que têm dificuldade, né? E às vezes, dificuldade no relacionamento, a gente diz assim, quando a pessoa ela sai do sepulcro, sabe o que a gente diz? Já vem trazer problema de novo. Não, né? Vem dar problema de novo. Pronto, essa história eu já conheço. Esse eu já conheço. Esse é figurinha carimbada. É assim que a pessoa fala. Então, irmãos, automaticamente a gente está empurrando de novo a pessoa para dentro do sepulcro. Quando tira as faixas, sabe, querido? E a pessoa ela começa a se comunicar e tal, porque, pô, já estava morta, agora está vindo para a vida. A gente diz assim, já vem com as mesmas histórias. Automaticamente, querido, a gente está colocando um tapume, está colocando uma barreira no mundo espiritual, para que a vida não faça parte daquela pessoa. Por isso que muitas vezes quando nós intercedemos, irmãos, nós oramos, nós clamamos, nós invocamos, colocamos pessoas diante do Senhor, irmãos. Independente de quem é que seja, independente de qual seja a causa, querido. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer, querido. Mas Jesus fez uma coisa, irmãos. Primeira coisa que Jesus fez, Ele agradeceu. Ele disse: Pai, te dou graças porque sempre me ouves.
Mas não foi a oração de Jesus. Jesus, irmãos, Jesus não precisava dizer nada disso, irmãos. A palavra do Senhor diz que Jesus falou essas palavras por causa das pessoas que estavam naquele lugar. Simplesmente isso. Ele poderia simplesmente chamar Lázaro, mas ele deu graças. Então, quantas vezes nós damos graças por situações que nós não gostaríamos de viver, né? Deus, pensando no dia de amanhã, o trabalho, aquele tropeço, Senhor, aquela amizade tal, sabe, querido? Mas a palavra do Senhor pede para que nós venhamos dar graças em todas as coisas, em tudo dai graça. Ou seja, dar graças ao Senhor, querido. Debaixo de ação de graças é que o Senhor muitas vezes faz a obra. Debaixo, querido, ali de ação de graças, com o coração agradecido, irmãos, coração quebrantado e contrito, o Senhor, Ele não resiste. Tem coisas, irmãos, que move, esses são segredos da Bíblia que faz com que mova o coração de Deus. Sabe, querido, tem oração, tem vida, tem maneira, tem postura que mexe com a mão de Deus. Sabe, que move a mão de Deus em nosso favor. O coração agradecido é exatamente uma delas. Bom, eu curei 10 leprosos. Mas onde é que estão os 9? Os outros 9 que não voltaram, foram simplesmente curados. O que voltou, ele recebeu a salvação. Sabe? Ele não queria simplesmente a bênção, mas ele queria agradecer por aquilo que o Senhor Jesus havia feito a ele, e ele recebeu muito mais. Fala assim comigo: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém, querido? Sobre a vida daquele que tem o coração agradecido ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. Sabe? Seja grato ao Senhor, querido. Agradeça a Deus. Tudo, querido, vai passar. Toda a opressão ela vai passar. Tudo aquilo que... Tem até uma canção que a gente cantava faz um tempo que a gente não louvou o Senhor com ela, que diz: esse mundo vai passar, mas tua vontade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Ou seja, querido, seja grato ao Senhor. Quantos aqui já agradeceram ao Senhor pelo dia de hoje? Quantos já agradeceram ao Senhor? Mesmo não tendo exatamente o dia como você gostaria que fosse, mas Deus, muito obrigado, Senhor, pelo hoje, porque eu sei que o Senhor pode preparar um amanhã muito mais abençoado ainda. Através das mínimas coisas, através das pequenas coisas, através da simplicidade, o Senhor pode colocar, querido, você sobre as muitas. É sempre assim, mas buscar sempre, querido, oração a Deus em resgate da vida. Seja em resgate da vida, ressuscitando a comunhão dentro do lar. Seja em resgate da vida, até mesmo do próprio relacionamento, querido, conjugal. Muitas vezes se vive junto ali, meio que por aparência, mas parece que a morte está ali, né? Parece que a gente casou com um adversário, parece, um inimigo dentro de casa, parece, né? Uma aliança com o inimigo. Não, mas às vezes dentro ali, querido, entre os irmãos, entre o pai e filho, parece que brota. Sabe quando alguém fala alguma coisa, parece que a ira já... O sujeito vira um leão. Já viu casos assim ou não? 2, 3 palavrinhas parece que é o suficiente, sabe, para algo assim. Sabe aqueles termômetros quando você esquenta muito? Sabe, ele vai ficando vermelho, 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 até ele subir lá em cima e é o nível máximo. Daqui a pouco vai explodir tudo aquilo, todo aquele produto. Assim, querido, muitas vezes acontece dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa. Aqui, querido, a questão não foi simplesmente entre a família, mas a questão é que a solução não chegou no tempo que eles imaginaram que pudesse chegar. E você pode acreditar, quase sempre a solução não vai chegar no tempo que nós traçamos para que ela venha chegar. Quando o Senhor Jesus disse que Ele é de cima, nós somos de baixo. Quando Deus disse que os pensamentos e os caminhos dele são de cima e, querido, e são maiores que os nossos, querido, significa que nós bem pouco conhecemos a respeito daquilo que nós mesmos vivemos. Bem pouco conhecemos, sabe? Deus, Ele anda, querido, num outro nível, querido. O Senhor, Ele está, querido, assentado nos mais altos céus e descansa seus pés sobre a terra. Ele está, querido, num outro tempo. Ele está no tempo eterno. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Querido, para Deus, se esperou uma semana, para Deus é só um tiquinho. Se passou um mês, um ano, para Deus também é a mesma coisa, querido. Nós sofremos com relação ao tempo.
E aqui nós sempre comentamos, agora, a maneira de nós aprendermos a lidar com isso. É sabendo que isso não pertence a nós, irmãos. E por uma causa que é tua, irmãos, sabe, é complicado, mas por uma causa que não é tua, por uma causa que não é nossa, muitas vezes não adianta aprender a conviver. Eu falo assim porque muitas pessoas têm dificuldade de aprender a conviver com a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? É uma causa que não é nossa, irmãos, mas nós assumimos. É por isso que normalmente quando entregamos a vida para Jesus, muitas coisas acontecem que nós desconhecemos. Porque vivemos uma vida que não é nossa, por uma causa que não é nossa, porém, vamos alcançar algo que não merecemos, mas nos foi dado. Sabe? Quantos aqui morreram na cruz por alguém? Quantos morreram na cruz por alguém? Você não morreu na cruz, irmãos? Não morreu na cruz? Verdade. Eu achei que tinha morrido, não morreu na cruz. É porque assim, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aquele que pecar, essa alma morrerá. E diz mais um monte de coisas assim. Eu achei que tinha morrido na cruz, pelos próprios pecados até mesmo. Você vê, não fizemos isso. E Jesus também tomou uma causa e passou por tantas aflições que não era dele também. E quando ele diz, aquele que quer vir após mim a cada dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ele estava falando a mesma coisa. Quando nós falamos maravilhosa graça, não está falando que é de graça, irmãos. De graça é uma coisa. A graça de Deus é outra coisa. É outra coisa. Eu tenho que me amarrar, não consigo ficar parado. Sabe, irmãos, a graça é outra coisa, irmãos. De graça é quando simplesmente alguém dá. Mas a salvação, existe um preço a ser pago. A nossa vida diante do altar do Senhor. Por mais que 1000 caiam do nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas o foco, irmãos, tem coisas na vida, irmão, que, sabe, é individual. Tem coisas, irmãos, que são ligadas entre os irmãos. Eu preciso ter, na medida do possível, como Paulo diz, essa liberdade com o meu irmão, preciso amar ele, e para que o sangue de Jesus me purifique de todo o pecado. Mas tem coisas, irmãos, na vida cristã, que é literalmente individual. Irmãos, pode cair 1 tonelada do meu lado, eu vou orar por eles, interceder por eles, mas eu não preciso cair porque eles caem também. Então, o ser humano ele é influenciado, irmãos, até aqueles mesmos que andaram com Jesus. Quando um diz eu vou pescar, você sabe o que os outros disseram? Nós vamos também. Nós vamos pescar também. Então, o ser humano ele é tão influenciado pelas coisas que estão ao lado dele, que ele não vive por si só, e bem pouco por aquilo que ele traça e que ele planeja, mas ele vive por aquilo que acontece do lado, sabe? Quando ele vai, eu vou encerrar com isso. Quando, por exemplo, irmãos, a pessoa ela vai se formar, vai buscar uma profissão, o que ela faz normalmente? Ela vai fazer aquilo que ela gosta, irmãos? É assim isso que ela vai fazer? Normalmente não. Eu vou ver como é que está o mercado de trabalho. Gosta do que vai fazer? Não. Mas o mercado de trabalho exige. Então está indo por aquilo que as pessoas estão fazendo por aí, estão exigindo por aí, estão traçando um padrão, um molde, e a pessoa lembra também. Né? E lá na frente se frustra, porque vai fazer a vida toda faz algo que não gosta. Né? Simplesmente por causa de um recurso que quase que nem sempre vale a pena. Sabe? Mas eu quero dizer para você, encerrando, querido, que quanto você viver por Deus, quanto você viver por Jesus, vai valer a pena, mesmo muitas vezes você não entendendo, sabe? A morte chegou, mas a ressurreição ela chegou também, e o nome de Deus foi glorificado. Nós oramos por coisas boas, irmãos, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os cantos. As ruins parece que elas vêm num pacote, elas encontram a gente, irmãos, mas eu quero dizer para você, a novidade da palavra de Deus diz que, querido, fala assim comigo, a glória da segunda casa, ela será maior que da primeira. Amém, querido? Então, querido, permanecer, irmãos. A palavra do Senhor tem um segredo e se chama permanecer. A armadura de Deus, Efésios 6, a partir do versículo 10. Depois de ter feito tudo isso, permanecei firmes. Em todas as áreas da vida, irmãos, é muito difícil permanecer. Subir no altar é fácil? Olha o que eu vou dizer para você, não tem tanta exigência, talvez não, talvez permanecer é fácil. Não é tão fácil não. Casar é fácil? Não, diz que o amor é cego, né? Quando está na paixão lá, né, irmãos? Eu casei. Então, você vai falar assim, casar até
permanecer é fácil? Não, é muito difícil. Bota difícil nisso. Arrumar um emprego é fácil? Bom, até então, né, tem uns artistas assim que eles traçam muitas coisas, né? Chega na hora de trabalhar, vem aquilo, né? Eles têm ali uma lábia, uma persuasão, né, um poder de convencimento. Permanecer no trabalho é fácil? Não, não é. Não é, irmãos. Tudo quando se trata de permanência, irmãos, é muito difícil. Conseguir um amigo é fácil? Pode até ser, você vai conquistando a pessoa ali aos poucos. Permanecer é fácil. Irmãos, se eu perguntar aqui, irmãos, quantos tem um amigo de verdade? Eu não vou perguntar aqui para você, irmão, mas olha, dá para contar no dedo. Quantos tem ali um amigo de verdade que pode realmente confiar e o teu problema não vai virar noticiário por aí nos jornais, sabe, que nem nas redes sociais. Teu problema é tão difícil encontrar realmente um amigo, fazer de certa forma amizade até que vai, mas o ter um amigo realmente do dia a dia, de abrir realmente o coração, você consegue contar no dedo. Você consegue contar no dedo, sabe, querido? Porque a pessoa ela tem essa dificuldade de aceitar o outro como ele é, entender que a gente só tem problemas diferentes. Você tem um ponto fraco, eu tenho outro, e nós precisamos aprender a caminhar juntos, sabe? E o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas. Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós estaremos orando, irmãos, pela família. Estaremos orando por cada pessoa que veio aqui representar sua família nessa noite, irmãos. Eu sei que, de repente, você pode pensar assim, mas a minha família está bem. Continua colocando, querido, sua oração e sua intercessão pela sua família para que ela permaneça bem. E será que realmente ela está bem, se nós conhecermos realmente o intento do coração, esquadrinhar o coração de cada parente nosso, será que eles realmente vão estar bem? Ou eles dão ali uma aparência de que realmente eles estão bem, mas eles não querem deixar transparecer para que eles não sejam vistos de uma forma diferenciada? Será que estão realmente bem? Você conhece realmente as pessoas que estão do teu lado? Você conhece o teu irmão, tua mãe, teu pai, você conhece teu esposo, tua esposa, você conhece esse ciclo, essas pessoas que te rodeiam, você realmente conhece, querido? Ou você imagina que você conhece? Porque nem todas as pessoas, irmãos, elas falam aquilo que elas pensam. De maneira nenhuma, irmãos. Não falam aquilo que pensam. Vou contar um testemunho de meio minuto. Tinha um chefe lá na empresa, irmãos. De vez em quando ele saía no setor, principalmente quando tinha problema lá de assembleia lá, e greve e tal, ele saía no setor colhendo informações, imaginando que as pessoas fossem dizer aquilo que ele queria ouvir para prejudicar os outros depois. E ele perguntava assim, aí, o que você achou dessa movimentação toda? Eu dizia, tá errado, né, irmão? A gente entrou aqui já sabendo de tudo isso, né? Então, você acha que você vai falar aquilo que, né, irmãos? É uma arma na cabeça, né, irmãos? Poxa, né? Então você imagina que as pessoas que estão do teu lado falam exatamente aquilo que elas pensam, aquilo que elas sentem. Nem sempre, irmãos. Na maioria das vezes, não. Quantas vezes ouvimos uma palavra agradável? A pessoa está querendo destruir nós, mas ela fala algo agradável, sabe para quê? Para apaziguar. Para manter ali, muitas vezes, a amizade, a comunhão. Então ela pega, coloca a florzinha nisso e, muitas vezes, até concorda com a gente em alguns pontos. Mas nem sempre é aquilo que tem no coração da pessoa. Então nem sempre podemos dizer que temos um amigo ou alguém que tem ali um relacionamento na sua totalidade, alguém que podemos realmente confiar. Nem sempre. Sabe, querido? Ou quantas vezes você fala alguma coisa de alguém, a pessoa daqui a pouco ela vai, para outro. Confiança? Não. Então nós estamos arrodeados literalmente de uma nuvem de testemunha. Então eu queria, querido, que você chegasse perto dessa pessoa que está do teu lado aí, essa pessoa que faz parte da sua família. Se você não tem alguém que faz parte da sua família, querido, se você quiser, se tiver a liberdade de ficar perto de um irmão, de uma irmã, fique à vontade, querido, em nome de Jesus. Mas nós vamos orar, querido, pela família nessa noite. Nós vamos interceder, querido, pela família nessa noite, em nome de Jesus. Não sei quantos bloqueios você encontra, sabe, querido, para até você abrir o teu coração, até para que você realmente se sinta ali, querido, acolhido. Não sei quantos bloqueios você encontra, não sei por que tipo de ressurreição você está orando para que aconteça na tua casa, na tua família, não sei. Não sei o que morreu, querido, não sei o que está na sepultura.
eu sei que o Senhor, Ele pode ressuscitar, amém, querido? Ressuscitar vidas, ressuscitar sonhos, e é esse Deus que nós vamos orar exatamente nessa hora. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, Deus bendito e santo. Mais uma vez, Senhor, colocamos, Deus, as nossas famílias, Pai, diante do Senhor. Na qualidade, Pai, de intercessor, apresentamos, Pai, cada família representada, Pai, que nessa noite nós declaramos, Deus, sobre cada vida. Declaramos, Pai, sobre cada pessoa, Senhor, que está aqui, Senhor, que saiu, Senhor, lá dos seus lares, Pai, para estar aqui orando, intercedendo, Deus, pela conversão, pela cura, pela libertação, pela comunhão. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Pai, nós declaramos, Senhor, sobre cada casa, nós declaramos, Senhor, sobre cada lar, que o mal não tem poder, que a obra das trevas, que a erva daninha, que o joio não tem autoridade para influenciar, e nós bloqueamos, Senhor, nós blindamos, Senhor, os teus filhos, Pai, a mente, o coração de cada um deles, para que eles não sejam influenciados, Deus, pelo sistema, pelo mundo lá fora, pela incredulidade, até mesmo, Senhor, pela dificuldade, Senhor, pela adversidade, em nome de Jesus Cristo. Deus, nessa hora nós declaramos, Senhor, vitória sobre os teus filhos, Pai, naquilo que eles têm buscado, naquilo que eles têm clamado, por mais que a morte, ela venha estar entrando na casa dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cancelamos toda obra contrária, nós cancelamos toda obra maligna, nós cancelamos tudo aquilo que não provém de ti, Pai, nessa hora, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, todo espírito familiar, aquele que age na família com picuinha, levantando coisas, causas, até mesmo espalhando e mostrando erros, defeitos, problemas, Deus, nós cancelamos nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Senhor, a paz no lar, nós declaramos, Senhor, a comunhão no lar, nós declaramos, Senhor, que os seus filhos tenham corações agradecidos por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que acontece dentro das suas casas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, nós queremos te celebrar, Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela tua igreja, Deus, pelo teu povo, Senhor, que reconhece e que clama a ti pelo teu santo nome, Pai, e nós declaramos assim como Salomão, cada oração que for feita neste lugar, o Senhor possa ouvir, o Senhor possa responder, o Senhor possa estender a mão, o Senhor possa, Deus, estar abençoando, meu Deus, para o teu louvor e glória. Nós apresentamos, Pai, diante de ti, Senhor, todas essas causas, Pai, e nós declaramos, Deus, o teu Espírito Santo, Pai, sobre os lares, Deus, o teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada família, Pai, no nome de Jesus. Entra, Senhor, em cada lar, entra, Senhor, em cada casa, Pai, entra, Senhor, em cada família, envolvendo, Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos, Pai, não sejam simplesmente, Senhor, pessoas que olhem pelo lado natural, mas que eles venham olhar, Senhor, com os olhos do Senhor. Como é que o Senhor enxergaria, como é que o Senhor agiria diante de situações? Pai, em nome de Jesus, derrama teu espírito de sabedoria sobre os teus filhos, Pai, para que eles venham, Senhor, contornar, para que eles venham administrar, Senhor, os problemas, Pai, para que eles possam, Deus, ser abençoados e bem-sucedidos, Pai, naquilo que eles fizerem, para o teu louvor e glória, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir ao nome de Jesus? Você pode glorificar o nome de Jesus? Você pode engrandecer o nome do Senhor, querido, declarando que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele sempre está e sempre estará no controle de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é bom. Deus é amor, Ele é maravilhoso, querido. E grandes coisas tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Deus é bom.